E aí galera, bom demais da conta? Simbora para mais uma videoaula, certo? Do curso intensivo Luiz das Contas. Aqui você se prepara de uma forma prática, objetiva e, acima de tudo, muito dinâmica, com resolução de questões para as provas do IFMG e para as provas do Colune ao final do ano, certinho? Então, na aula de hoje, vocês vão ver um pouco sobre geometria. É a parte 1 de uma sequência de vídeos sobre geometria, na qual eu vou explicar sobre conceitos fundamentais, a diferença entre círculo e circunferência, fechou? E também vou falar um pouco sobre alguns elementos, ponto, reta, plano, enfim. Vai ser uma aula dedicada aos conceitos iniciais de geometria, fechou? Então, fiquem com o vídeo e com a aula de hoje. Espero que gostem, tá? E lembrando que se você gostar mesmo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe para aquele amigo que gosta e que quer aprender e quer fazer essas provas ao final do ano. Tá bom, gente? Valeu e bora pro vídeo! Yeah. Yeah. Questão para vocês, certo? Bom, pessoal, vamos para mais uma questão, certo? Questão do Colune. Bem fácil, bem tranquila. Olha só, é até uma questão incomum, né? Geralmente a gente não tem duas afirmações para a gente colocar VOF. Geralmente é mais afirmações, né? Para a gente colocar VOF. Mas tem essa questão aí 20, vamos resolver ela? Considere as afirmativas abaixo, atribuindo V para verdadeiro e F para falso. Olha só, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar em número de medalhas, 113 no total. E o Brasil terminou em 12º lugar, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. O número total de medalhas dos Estados Unidos é o sextuplo do número de medalhas do Brasil. É verdade isso, pessoal? Bom, primeiro a gente tem que olhar o seguinte, né? O que é sextuplo? Sextuplo é quando a gente quer multiplicar por 6, certo? Isso é o que a gente tem, né, de comparação entre dois números. Ou seja, se um número é dobro do outro, quer dizer que esse número, se a gente pegar ele e dividir por 2, vai dar o outro número. Ou se multiplicarmos por 2 e vice-versa, né, vai dar o resultado esperado, beleza? Então, dobro, triplo, sextuplo, sétuplo, enfim, óctuplo, todos esses números a gente tem como comparação entre duas grandezas. Ou melhor dizendo, entre dois números, né? Não é necessariamente grandezas. Tá bom, pessoal? Então é uma questão fácil, né? Que não tem nada a ver com o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Porque se a gente for olhar essa questão, a gente vai concentrar mais na segunda afirmação, tá? Mas respondendo a primeira, que é bem tranquila, né? Bom, pessoal, 7 mais 6, 13. 13 mais 8, quanto que dá? 21. Beleza? 13 mais 8, 21. Então, 21 medalhas o Brasil teve. Os Estados Unidos teve 113. Beleza? 113, se a gente dividir por 21, vai dar 6? Com certeza não, né, pessoal? Olha para você ver. 21 vezes 6, olha só. 6 vezes 2, 12. 126 e não 113, igual eu estou falando na questão. Tá bom, pessoal? Então, questão muito fácil. Sabemos que ela está falsa. Beleza? Vamos concentrar agora na segunda. Em uma circunferência de centro O e dois ângulos inscritos, olha só, eu desenhei ela aqui para vocês, ó. Uma circunferência de centro O, certo? E dois ângulos inscritos, tá? O tema, né, dessa questão, a gente vai concentrar em ângulo inscrito na circunferência. Beleza, pessoal? Então, olha só. ABC de medida 29, olha para cá. ABC de medida 29 graus, beleza? E DEF de medida 35 graus, né? DEF de medida 35 graus, tá bom? O arco AC terá medida maior que o arco DF? Bom, pessoal, só relembrando para vocês, né? Uma propriedade bem básica que a gente tem do ângulo inscrito numa circunferência é que a medida desse ângulo, tá, é exatamente o que? O arco dividido por 2, tá bom? Então, se a gente quer saber a medida do ângulo de 35 graus, a gente teria que pegar o arco DF, tá bom? E dividir por 2. E aí a gente encontraria, né, a medida de DEF, por exemplo, tá bom? Como a gente já tem as medidas dos ângulos, né, um mede 35 e outro 29, agora é só substituir, ok? Então aqui, ó, vai ficar como?
Se eu colocar 29 no lugar aqui, ó, 29 graus, eu vou ter o seguinte, 29, essa medida que eu não conheço, eu vou chamar ela de x, tá bom? Por 2. Então, a gente teria uma pequena equação aqui, né? Ó. 29 é igual a x sobre 2. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, o meu x vai ser igual a 29 vezes 2. Fazendo a continha, pessoal, dá 58 graus, tá bom? Então, quer dizer que esse valor de x aqui, a medida de AC, o arco AC, é 58 graus? Não, vai ser 58 de medidas de comprimento, tá bom? Então, centímetros, metros, aqui não foi colocado a medida real mesmo, não, tá? Então, temos 58 unidades de comprimento, beleza? Beleza. Agora, a gente vai substituir aqui embaixo, né? Coloca aqui no lugar da medida de DEF, exatamente 35 graus, tá bom? Então, 35 graus. Aqui eu vou colocar um valor arbitrário, né? A medida de DF que eu não conheço, eu vou chamar ela de Y, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, 35 é igual a Y dividido por 2. Portanto, Y é igual a 35 vezes 2, 70 unidades de comprimento. Tá bom? Eu vou colocar aqui o C dos dois, que é unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Tava na cara, né? Quanto maior for o meu ângulo, maior vai ser meu arco. Então, qual que é o ângulo maior aqui? O 35? Então, quer dizer que o arco DF é maior que o arco AC. Beleza, pessoal? Ficou entendido? Então, a resposta, né, é falsa, essa segunda afirmação. Então, a resposta, letra B de bola, tá bom? Então, essa propriedade aqui é muito importante, né, o ângulo inscrito na circunferência. Sempre é bom lembrar que a medida do ângulo inscrito na circunferência em graus é igual ao arco correspondente dividido por 2. Beleza, pessoal? Bora para mais uma questão. Bom, pessoal, nessa segunda questão que eu vou trazer para vocês, ainda da prova do Colune, a gente vai trabalhar com dois conceitos muito importantes no estudo de círculo e de circunferência, tá bom? Que é o estudo do comprimento da circunferência, tá? E também a área de um círculo, tá bom? Sempre lembrando, nessa questão que eu vou mostrar para vocês, haverá uma esfera, tá bom? Esfera, círculo e circunferência são três coisas diferentes. Enquanto a esfera é uma estrutura tridimensional, tá? Que a gente consegue ver no nosso cotidiano, né? Uma esfera, talvez perfeita é muito difícil, mas algo que parece uma esfera, tá? Que possui três dimensões. Um círculo, por sua vez, ele vai ter duas dimensões, ou seja, um comprimento e uma altura. Na verdade, ele vai ser o meu preenchimento, tá? O preenchimento, exemplos do cotidiano, uma moeda, tá? Uma tampa de garrafinha, tá? E vários outros exemplos, tá bom? Agora, o contorno desse círculo a gente vai chamar de circunferência, ok? Que vai ser o comprimento, o contorno. Né? Exemplos que a gente tem no cotidiano são o bambolê, o anel, tá bom? Agora, é bom ressaltar, não existem exemplos fiéis no nosso cotidiano de círculo e de circunferência, tá? Agora, de esfera a gente pode aproximar porque a gente vive no mundo 3D, por enquanto, né? Em um mundo 3D, tá bom? Agora, o mundo 2D a gente teria, então, opções de reta, plano, tá? E de pontos, né, no conceito inicial de geometria, tá bom? Mas por enquanto a gente trabalha com essas noções, fechou? Então vamos olhar a questão 18 aí. Analisa a seguinte ilustração, na verdade é uma tirinha, né? E aí fala que a Mafalda, né, ela vai medir o contorno do globo, né? Ou seja, vai medir uma circunferência ali, né? E aí ela fala que não tem regime que dê certo para você, não é? Ela fala que não tem como a gente diminuir, né, o globo, digamos assim, né? Ela faz uma crítica social, a Mafalda é craque em fazer isso. Suponha que a medida do comprimento da circunferência, né, encontrada por Mafalda, seja igual a 20 pi centímetros. Pessoal, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Significa o quê? 2, que vai ser uma constante que a gente vai ter, tá? 2r. 2r será o meu diâmetro, tá? 2r é igual ao meu
diâmetro, tá bom? Eu vou colocar aqui em siglas, mas atente-se à minha fala, tá? 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, tá bom? Ou seja, um raio mais outro raio, a gente tem o quê? A gente tem a medida do diâmetro, tá bom? Ok? Vou colocar o D maiúsculo aqui também. Beleza, pessoal? E o π aqui é uma constante. A gente vai encontrar essa constante sempre que eu dividir o comprimento da circunferência por 2r, pelo diâmetro. Aí a gente vai encontrar o valor de π, tá bom? E a gente construiu essa equação aqui bonitinho. Fechou? Circunferência do globo. Ela mediu, deu 20 π centímetros, né? Mas qual que é o raio dessa circunferência? Vamos achar? Olha só, o raio dessa circunferência será o seguinte, ó, 20π, que é o meu comprimento, né? Igual a 2π e o Rzinho, tá bom? Vou chamar aqui de Rzinho, por quê? Mais para frente a gente vai ter um raio maior, que eu vou chamar de Rzão, tá? Então, atente-se ao Rzinho, tá bom? Aqui eu posso cortar esse π com esse π aqui, por quê? Posso dividir aqui por π, dividir aqui por π. Corto o π com π, e aí fica 20 igual a 2r, tá? Se 20 é igual a 2r, eu posso falar que o meu r é igual a 20 dividido por 2, não é? Passo 2 para lá, fica 20 dividido por 2 igual a r, beleza? Então, o meu rzinho será de 10 centímetros. Tá bom, pessoal? Agora, repare bem. Continuando a questão, é correto afirmar que a quantidade de tecido necessária para confeccionar um tapete circular. Pessoal, tapete circular tem a ver com o círculo, concorda? Então, o círculo a gente vai entender como a área desse círculo. Eu não falei que é o preenchimento? Pois bem, a área é igual a πr ao quadrado, tá bom? Ou seja, o tapete circular, segundo a questão, fala o seguinte, né? O raio seja 30 vezes maior que o raio da circunferência. Então, o meu Rzão agora, que vai ser o raio, né, do círculo que corresponde ao tapete, será 30 vezes maior que o meu Rzinho. Ou seja, eu posso afirmar que se o meu Rzinho é 10 centímetros, então vai ser 10 vezes 30, porque é 30 vezes maior. E aí eu vou ter 300, o quê? Centímetros. Tá bom? 300 centímetros. Eu estava multiplicando aqui centímetros e tem que achar a resposta também em centímetros. Tá? E agora a gente pode converter. Por quê? 300 centímetros, se a gente for olhar, né, naquela tabelinha lá de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro e milímetro, eu acho que eu não falei na ordem, né? Só troquei o decímetro por centímetro. Enfim, se a gente for olhar nessa tabelinha, que eu coloquei aqui para vocês, se a gente for converter, né, esse 300 centímetros, a gente encontra também 3 metros, que é uma forma melhor de trabalhar. Beleza? Aí depois, se for necessário, a gente volta para centímetros, tá? Então, olha só. Vamos calcular a área desse tapete agora? Então, a área desse tapete será o π, e o π é 3,14, né? Falou para a gente usar o π na questão. E ainda fala o seguinte, que o meu Rzão, no caso, vai ser o 300 centímetros ou 3 metros, tá? Aqui eu vou colocar os 3 metros. E importante, pessoal, se aqui eu coloquei 3 metros, a resposta tem que estar em metros quadrados, tá? Não posso mudar de unidade durante a questão, não, tá? Durante a questão eu posso, durante a conta, não, tá? E aí eu faço 3 ao quadrado. Então, a área será igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9. A área, então, será igual a 3,14 vezes 9. Pessoal, aqui, fazendo essa continha aqui, podem fazer também a mão, né, do lápis aí, no rascunho que vocês tiverem, vai ser exatamente, que eu já fiz aqui a conta, né, 28,26 centímetros. Opa, centímetros não, né? Acabei de falar que é metros quadrados.
Beleza, pessoal? Então, a área desse ciclo será de 28,26 metros quadrados. Portanto, alternativa A, 28,26 metros quadrados. Ok, pessoal? Entenderam? Então, para a gente fazer essa continha, aliás, se vocês quiserem tirar um print da questão, tá? Achei bem interessante essa questão. Se vocês quiserem mais informações sobre essa questão, entre em contato comigo através dos comentários aqui do YouTube, tá bom? Para você ter uma noção melhor desses conceitos aqui de geometria, beleza? Bora para mais uma questão. Bom, pessoal, vamos para a última questão da aula de hoje, certo? Questão do IFMG, tá bom? Ela vai diferenciar um pouco das questões que envolvem círculos e circunferência, que é o nosso tema 1, né, da parte de geometria, né, dessa parte 1 do módulo de geometria, tá bom? Mas eu acredito que vai ajudar vocês a resolverem questões que envolvam conceitos principais, ou seja, conceitos de ponto médio, tá bom? Essa questão vai falar muito sobre isso, tá? Olha só, na figura a seguir temos o segmento, lembrando, né? Segmento é um corte que a gente faz em uma reta, tá bom? Uma reta não tem início nem fim, uma reta infinita, digamos assim, né? Para as duas pontas, né? Uma semi-reta, ela começa em um ponto e segue infinitamente, tá bom? Agora, um segmento de reta é um corte, tá bom? Então a gente só consegue fazer figuras planas, né? Quadrado, triângulo, círculo não, né? Quadrado, triângulo, pentágono, trapézio, com segmentos de reta, tá bom? Então, olha só. Temos o segmento de reta AB, que mede 6 centímetros, tá aqui desenhado, né? E que a área do retângulo ABCD é 33 centímetros quadrados. Sabendo que N é o ponto médio de BC, né? E M é o ponto médio de AD, o comprimento em centímetros do segmento AM é... Bom, pessoal, olha só. Queremos saber a medida de AM em centímetros, tá bom? Muito importante a unidade, porque as questões do Colune e do IFMG trabalham muito com isso, né? Você transformar uma unidade de medida em outra, tá? Se for falar de centímetro, se for falar de metro, também se for falar de litro, de centímetro cúbico, tá bom? Capacidade, massa, quilograma, volume, enfim. Treinem essa parte de unidades de medida, tá bom? Olha só. Daqui, ó, eu tenho que achar a medida de AM, tá bom? A ATB mede 6 centímetros, a ATB. Então quer dizer que em cima, se é um retângulo, quer dizer que DATC também mede 6 centímetros, concordam? Show! O M é o ponto médio. O que significa um ponto médio? O ponto médio, ele diz respeito que se a gente tiver um segmento de reta, o ponto médio vai estar exatamente dividindo esse espaço em dois espaços iguais, x e x, tá bom? Isso significa que o ponto médio é o ponto que está no meio entre dois pontos, tá bom? Então, esse N aqui está exatamente no meio da distância entre D e C. Se a distância entre D e C é 6 centímetros, o ponto N está no ponto exatamente 3, né? Está dividindo aqui em 3 e aqui em 3, tá bom? Então aqui fica 3 e aqui fica 3 centímetros. Entenderam essa parte? Show! Beleza. Agora, esse lado aqui, ó, necessariamente é igual a esse lado aqui. Concordam? Como que eu vou descobrir a medida desse e desse lado? Bom, pessoal, a gente sabe, né, que a área do retângulo é base vezes altura. Não é isso? Ou seja, a área a gente já tem, né? 33 centímetros quadrados. A base a gente já também tem, 6 centímetros. Falta descobrir o quê? A minha altura. A minha altura vai ser exatamente a medida de CD e de DA. Beleza? Fechou? Ou de AD ou de BC, como preferir falar, tá bom? Então, olha só. Vamos olhar para cá. Vamos descobrir essa altura, então. Olha só. Se a gente pegar e jogar esse 6 para o outro lado, vai ficar 33 centímetros quadrados dividido por 6 centímetros. Pessoal, eu só fiz questão de colocar as unidades aqui, o centímetro, por quê? Lembra lá da propriedade da potência, né? Aqui está elevado a 1, não tá? Centímetros elevado a 1. 2 menos 1, né?
Potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Divisão de potência. Lembraram? Pois bem. 2 menos 1, 1. Ou seja, o resultado, né, vai ser em centímetros. Tem que estar em centímetros, tá bom? Essa é uma das formas da gente demonstrar, né? Isso aqui vai ser igual ao meu H. Então, o meu H será igual a 33 dividido por 6, tá? Vamos fazer aqui no cantinho? Sempre é importante ter um rascunho, pessoal. Na hora da prova, vocês vão ter um rascunho da prova, então utilizem ele bastante, tá? Olha só. Aqui eu coloco 5, né? 6 vezes 5, 30. Sobra 3, ok? Aqui eu tenho que descer o 30 de novo, né? E colocar uma vírgula aqui. 30 dividido por 6, 5. E aí vai dar 30. Beleza, pessoal? Então 5,5 é a altura, tá? Em centímetros, tá bom? Então 5,5 centímetros, ok? Beleza? Show! Então, quer dizer que AD mede 5,5, tá bom? Então eu vou até escrever aqui do lado, ó. Se AD mede 5,5 centímetros, o meu ponto M, como ele é o ponto médio entre A e D, quer dizer que o meu AM vai ser o meu AD dividido por 2. Ou seja, o meu AM será 5,5 dividido por 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ou seja, o meu AM será... Olha só, se a gente pegar o 5 e dividir por 2, dá 2,5, né? E os 5,5? Vamos fazer a continha aqui, ó. É sempre importante fazer ter um espaço sobre... pra gente servir como rascunho, tá? Olha só. Igual às casas decimais, tá? 55 dividido por 20, a gente coloca aqui 2, e aí dá 40. Sobra quanto pra gente? 15. Muito bem? Muito bem. Beleza. Aqui, ó, 15, eu desço mais um zero e tenho que colocar uma vírgula lá no quociente, tá? 150 dividido por 20, olha só, dá aproximadamente 7, né? 7 vezes 2, 14, e aí vai sobrar 10 pra gente. Coloca mais um zero, agora sim. 5, 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 20, 100. Tá bom? Então, resposta, então, 2,75, o quê? 2,75 centímetros. Então, a nossa resposta final, letra A, tá bom? Letra A, 2,75 centímetros. Eu não costumo colocar a resposta aqui no quadro, não. Eu costumo colocar na edição mesmo, né? Circuladinho, igual vocês estão vendo aí, tá bom? Mas é isso, certo? Letra A, 2,75 centímetros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, acima de tudo aprendido, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, enfim, o que for melhor para você conseguir compreender os conceitos de geometria e de, enfim, da matemática em geral para se preparar para a prova do IFMG e a prova do Colune, é só entrar em contato comigo pelos comentários. Tá bom, pessoal? Valeu, tamo junto e até a próxima!